Fala, meus queridos, aqui quem está falando novamente é André Aro. Eu vou fazer mais um quadro Bitcoin mais 5, onde eu analiso Bitcoin mais 5 altcoins. E hoje na votação, que foi no meu grupo do Telegram, grupo gratuito, que inclusive se você ainda não faz parte é só clicar no link aqui embaixo e se inscrever. Gratuito, você vai ter informação. Então já aproveita, se inscreva não só no Telegram, aqui também no meu canal do YouTube para acompanhar mais análises como essa. Então bora começar, vamos analisar o Bitcoin, depois 5 altcoins e como a gente teve um empate, né, nas últimas, eu vou trazer mais uma de bônus para vocês, beleza? Então bora compartilhar o gráfico, vamos começar pelo Bitcoin, vamos começar a análise do gráfico semanal aqui. Pronto, Bitcoin na tela, o que a gente pode olhar aqui? Primeira coisa, pessoal, a gente vê que como foi o fechamento, deixa eu tirar isso daqui, a gente pode ver que ele fechou rejeitando, mesmo que um candle positivo aqui, a gente pode ver que o Bitcoin rejeitou uma alta, né, na região aí de $20.500, mas foi um candle não muito bonito, porém, entretanto, a gente conseguiu segurar o preço numa região. Deixa eu pegar aqui para vocês um retângulo. Isso aqui, ó, aqui começa $20.000, vai até 18, mais ou menos. Isso aqui é uma região de suporte. Quando a gente fala aquela região dos $20.000, claro, 20 mil, mas temos suportes no 19 até mesmo 18, que foi o último. A gente vai olhar, vai descendo nos gráficos. Então a gente vê que isso aqui é uma região. Região dos $20.000, o Bitcoin fechou exatamente a $20.000 no fechamento semanal e fica ali nessa indefinição, onde se vai continuar caindo, vai voltar, como que o mercado está aguardando. E se a gente começa a descer nos tempos gráficos, vamos colocar aqui no gráfico diário do Bitcoin, a gente pode ver que depois daquilo que a gente já analisou, que perdemos uma cunha, uma bandeira de baixa aqui, o mercado vem andando de lado, principalmente na última semana, a gente vê uma máxima aqui de 20.600 e uma mínima de 19.500, ou seja, estamos andando de lado aí há mais de uma semana. Se a gente for colocar no gráfico de 4 horas, isso fica mais perceptível. A gente pode ver aqui que desde o dia 26 de agosto começamos e o Bitcoin vem e volta nos 20 mil. Então ele fica nessa mesma região, andando de lado. Então, sem nenhuma novidade nesse momento, o mercado lateral se consolidando. E o que nós temos pela frente? Nós temos atualização do Merge para dia 15 de setembro. E depois, dia 21, teremos fala do Federal Reserve. Ou seja, teremos, primeiro, a atualização mais importante do mundo cripto dos últimos anos, sem dúvida nenhuma, que é essa mudança do Merge, do Ethereum, que inclusive Ethereum dessa vez não foi a mais votada. Pela primeira vez o Ethereum está de fora da nossa análise, mas semana que vem eu já trago ela sem falta para vocês, que semana que vem vai ocorrer essa atualização do Merge. Voltando aqui, Bitcoin de lado, o mercado hoje, lembrando, é feriado nos Estados Unidos, volume menor de negociação. Basicamente começa a ver um volume um pouquinho maior, mas o mercado quer aguardar aí a atualização para ver se ela vai dar certo ou não e também saber como vai ser a direção do Fed sobre os aumentos de taxa de juros lá nos Estados Unidos. A gente precisa saber alguns indicadores econômicos que teremos nesse meio tempo para ver se o Fed vai tomar uma postura mais dura de aumento de taxa de juros para combater a inflação ou não. Então, nesse momento, Bitcoin andando de lado, mercado lateral, o que é bom para DeFi, você gerar uma renda passiva, tem muitas coisas que você pode fazer no mercado lateral. Porém, para trades não é muito bom para operar. Naturalmente, compras para hold em qualquer região aqui, $20.000, 19, 18 para baixo, qualquer coisa é muito boa para médio e longo prazo. Curto prazo, muita coisa pode acontecer, esperem volatilidade, principalmente na próxima semana. Então, já que olhamos aqui uma das mais pedidas, e não é só de hoje, Matic, vamos olhar ela que sempre é pedida aqui. Vamos olhar primeiro no gráfico diário, na verdade nem semanal, vamos olhar no gráfico diário. Matic, que desde que perdeu aquela região que ela não conseguiu romper a média de 200, já vimos aqui, tivemos um short numa região aqui de suporte, ela chegou nessa região, ficou lateral, conseguiu inclusive uma leve valorização nos últimos dias, mas está entre as médias de 200 e o nosso suporte, conseguiu passar algumas médias móveis no gráfico diário, mas segue aqui aguardando, porém mais forte talvez que o Bitcoin. A gente pode ver uma reação aqui nos últimos dias. No gráfico de 4 horas a gente vê que ela começa, a gente pode ver que todas as médias estão juntas aqui, o que pode naturalmente ver um mercado lateral, que ela rompe a média de 200, as duas, fica
rompendo e voltando entre as médias e todas as médias móveis estão ali. Então, mesmo o Matic tendo uma subida aí nos últimos dias, ela continua no mercado lateral. A gente está segurando, está com preço junto com as médias de todos os períodos no gráfico de 4 horas. Então, Matic, um projeto bem interessante. Vejo que no gráfico de 4 horas, tudo lateral, consolidação, todo mundo aguardando o Bitcoin, na verdade, né? Essa é a grande verdade do mercado. Então, Matic tem resistências, lembrando aqui nas médias de 200 do gráfico diário, na região de $1. Ela teria que ficar acima das duas médias, acima de $1, para que a gente consiga ver Matic evoluindo naturalmente no nosso gráfico diário. Então, nesse momento, Matic interessante, ótima cripto que eu vejo para hold, pode se beneficiar com toda a atualização aí do sistema da Ethereum, ela que é uma segunda camada, então acho um projeto bem interessante. Compras para hold somente nesse momento, comprar próximo dos suportes. Vamos ficar de olho, por enquanto nada, se ela pode vir aqui e rejeitar, vamos ficar de olho, igual aconteceu aqui, a gente pode ver, quem sabe, até mesmo uma LTA menor, acompanhando ela aqui no gráfico diário, não tão grande quanto essa aqui que pegou desde os 35 centavos de dólar. Vamos ficar de olho nisso aqui em Matic. Então, por enquanto é isso, pessoal. Próximo que vocês pediram, CRO, o token da CRO, Crypto.com, Rede Cronos. Então é o seguinte, primeira coisa, vamos olhar no gráfico diário, CRO no geral, o que a gente vê é que ela também está andando aqui meio de lados, uma alta, temos um suporte, foi a mínima de preço aqui, né, que a gente teve aqui no passado, essa região, na verdade é uma região entre 9 centavos e 8 centavos aqui, então a gente vê que CRO nesse momento está segurando nessa região aqui, não vejo muita coisa, a gente pode ver até um padrãozinho, acompanhar, mas nada nesse momento, talvez até mesmo uma cunha, quem sabe, deixa eu marcar aqui para vocês. Dá uma olhada. O que a gente poderia ver talvez em CRO? A gente tem que ver o Bitcoin lateralizando, pode ser que ele pegue todo o mercado. Mas CRO, a gente pode ver talvez um triângulo, não sei se formaria uma cunha aqui, acho que seria muito forçado, mesmo no gráfico diário. Deixa eu ver no 4 horas como que fica. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa. A gente tem as médias andando de lado aqui também. A gente pode ver que ele está andando de lado nos últimos dias aqui, principalmente no gráfico de 4 horas. Então nada muito relevante. A gente teria que romper talvez algo aqui e romper as médias de 200 na sequência no gráfico de 4 horas. Então CRO, para quem quiser fazer compra para hold, lembrando, eu não invisto em CRO. Na verdade eu tenho por causa do cartão, mas muito em breve quero vender. Para mim não faz tanto sentido o token da CRO, eu não gosto, tá? Como não é indicação de compra em nada aqui, mas eu particularmente não quero levar para longo prazo. Quando tiver oportunidade vou revender tudo que tiver lá, estava em staking, mas é isso. Para mim CRO teria que romper as médias também, tem um caminho muito complicado pela frente, não vejo muita coisa em CRO. Agora vamos ver OP, outro token da rede de segunda camada dentro da rede da Ethereum. Não só a rede Polygon, que tem o token da Matic, temos rede Arbitrum e rede Optimism, que é esse token OP. Então o que eu estou olhando aqui em OP? Pegando o gráfico diário, lembrando, OP é uma moeda mais nova, então a gente naturalmente vai ter um gráfico menor aí da OP. A gente pode olhar no gráfico diário aqui uma LTB próxima aí de ser rompida, então isso aqui eu ficaria de olho. A gente poderia colocar até um padrão aqui, um triângulo, para quem quiser enxergar um pouco melhor. Deixa eu pegar aqui no nosso gráfico. Seria mais ou menos isso aqui, para quem quiser enxergar. Um triângulo aqui em OP. Se a gente conseguir romper, podemos ver agora no gráfico de 4 horas, que teríamos que romper também as médias de 200. Uma região pela frente, mesmo rompendo essa LTB, uma região de briga. Então, se a gente conseguir romper a LTB e também evoluir, deixa eu ver se isso aqui fica mais interessante no gráfico de 4 horas, talvez assim, ajustando, mas teria que romper essas médias. Aí sim, OP poderia ficar interessante para long. Se perder esse suporte, a gente na região do $1 aqui, a gente poderia pensar em short de OP. No momento, abaixo das médias do 4 horas,
e ainda tem pouco gráfico no diário. Então fica de olho. Para long acima de 1,40, acho que ainda está longe com 1,16 agora. E se perder essa base aqui, podemos pensar em short abaixo de $1. Beleza? Então OP, para quem queria saber, essa seria a minha visão. Não tem muito trade, a gente pode naturalmente ver o mercado lateralizando e OP segurando aqui para os próximos dias até ter uma definição sobre rompimento ou perder o suporte. Vai depender muito do Bitcoin nos próximos dias. Uma que muitos pediram e que vai ter atualização aí nas próximas semanas, na verdade dia 22, se não me falha a memória, de setembro, uma atualização que já prevista nos últimos meses, foi adiada e parece confirmado agora. Então Cardano, a ADA, ela vai passar por uma atualização já prevista, quem sabe vai sair do papel, precisa entregar. O ponto é esse, Cardano sempre fica marcada aí, até com piada às vezes, porque não entrega algumas coisas, então vamos ficar de olho para ver se Cardano consegue ou não entregar. Nesse momento, a gente pode ver ela no gráfico diário aqui, na mesma região de preço aí das últimas semanas, mas vamos ver no 4 horas, que ela está próxima aí de romper, ela chegou a romper as médias de 200, corrigiu, segurou nas médias de 200, na EMA 200, e agora tenta romper novamente. Se romper as médias, pode ser um trade interessante. Deixa eu pegar inclusive o indicador, pegar Fibonacci para ver a retração aqui desse movimento, desde a base. Ela fez um movimento aqui de retração e pode sim ter uma nova onda de alta. Então ela retraiu 0,382, uma retração para a continuidade do movimento. Então sim, se Cardano, que talvez seja algo mais interessante a gente olhar no gráfico, no fechamento do gráfico diário às 9 da noite, olhando o gráfico de 4 horas, se ela fechar acima das médias de 200, podemos ver EMA 20 cruzando aqui a faixa de Gaza. Então Cardano, podemos ficar de olho para um trade. Tem que fechar acima, tem que romper as duas médias, no caso já está acima da EMA 200, tem que ficar acima da MA 200 para a gente ficar de olho, quem sabe fazer um trade aqui em Cardano. Outra que pediram, Solana. Então vamos olhar Solana aqui, o que nós temos no gráfico diário. Solana vem perdendo aí, perdeu as médias, e eu ficaria de olho aqui em Solana, até num padrão de consolidação. Como a gente acabou olhando rapidamente o gráfico de 4 horas, no gráfico diário a gente tem um suporte, talvez aqui nessa região dos 26 até 22, isso aqui é uma região de compra, né? Nesse momento eu vejo mais uma consolidação, um padrão de equilíbrio aqui em Solana. Se a gente for olhar no gráfico de 4 horas, podemos ver até um triângulo aqui em Solana. Vamos traçar aqui para ficar mais nítido para todos. A gente pode ver esse padrão aqui no gráfico. Então, Solana, é possível que a gente veja um padrão de consolidação aqui que vem diminuindo. Então, quem sabe até quarta-feira, no feriado, dia 7 de setembro, não temos ou uma oportunidade aí de long, até os topos anteriores aqui, ou quem sabe até mesmo um short. Então vamos ficar de olho em Solana, um padrão de consolidação no gráfico de 4 horas e que pode pintar um trade. Naturalmente o mercado vai se consolidando, vai aguardando com a volta amanhã dos Estados Unidos. Então quem sabe quando abrirem os mercados futuros a gente pode ter alguma coisa. E no fechamento do 4 horas, se o mercado americano abrir em alta, que eu acho difícil pelas bolsas europeias que caíram muito nessa segunda-feira por causa do gás lá na Europa, pode influenciar também, já que a bolsa americana ficou fechada. Então, aguardar um pouco e ficar de olho nesses padrões. E agora que eu já mostrei aqui para vocês, vou trazer um bônus. Já que pediram aqui, olhei na última semana, CHZ, vamos olhar como que ela está. CHZ que no gráfico de 4 horas está acima das médias de 200 e no gráfico diário também está acima, ou seja, CHZ tem um suporte aqui na região dos 19 centavos, está positiva no par dólar, tanto no gráfico diário como no gráfico de 4 horas. E uma tese que inclusive o Tasso já passou, né, de investimentos, é que a gente vai ter a Copa do Mundo chegando, os funds tokens, né, que são a Chiles, a dona desse token CHZ, ela tem a Socios.com, então deve fazer algumas campanhas aí para a Copa do Mundo. Então, de parte mais especulativa, inclusive, pode ter alguma valorização com o evento esportivo. Então, é um token para ficar de olho. E não só isso, os funds tokens, no geral, é para a gente ficar de olho. Então, o que eu vejo aqui nesse momento? Positiva nos dois pares. Se a gente pegar CHZ, deixa eu olhar no par Bitcoin.
Depois eu volto aqui no par dólar para a gente olhar possíveis alvos aqui, regiões. Também positiva no diário, positiva no 4 horas. Mas a gente vê que ela vem consolidando aqui no par Bitcoin, vem muito parecido com o Bitcoin. Ou seja, se o Bitcoin fizer um movimento para cima, podemos ver todo o mercado cripto subindo. E no caso CHZ, mesma coisa, caso seja positivo o Bitcoin, a gente pode ver o resultado. Então CHZ no par dólar novamente, para a gente manter o olho aqui, já sabemos. Essa região para mim das médias no gráfico de 4 horas seria a região de suporte. 19 centavos aproximadamente, ficar acima das médias de 200. E a gente pode sim também ver algum padrão para rompimento, quem sabe, né, desse triângulo. O triângulo seria a base do triângulo nas médias de 200, nessa região aqui de suporte. E a gente pode ver uma LTB que pode ser rompida aí nos próximos dias, quem sabe. E também se perder esse suporte, a gente poderia shortar aqui uma oportunidade. Sempre de olho nos dois pares, no par Bitcoin e no par dólar, diário e 4 horas, porque aqui teríamos o alvo, teríamos outra região, né, de suporte para o gráfico diário. No gráfico de 4 horas, região dos 19 centavos, na outra região 17. Então, vamos ficar de olho. Nesse momento, eu pensaria inclusive em long em CHZ, desde que rompa essa LTB. Então eu trouxe para vocês aí mais do que 5, 6 na verdade, uma de bônus CHZ, para a gente ficar de olho, pode ser um padrão interessante para os próximos dias, para a gente olhar, quem sabe não temos um rompimento. Lembrando, ela é um ativo que está numa tendência de alta, então a tendência é que ela continue até que reverta essa tendência. No gráfico de 4 horas, o primeiro suporte, região dos 19 centavos, então podemos ter uma oportunidade de trade em CHZ, Solana, quem sabe com esse padrão de consolidação, e Cardano, se ela continuar positiva no nosso fechamento aqui dessa segunda-feira. Então eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar no engajamento e já se inscrever no canal. Grupo de Telegram aqui embaixo, e não deixe de também seguir no Instagram Andrearo, igual aqui no YouTube. É só seguir e eu faço votações tanto lá como também no grupo. Então entra aí, conteúdo gratuito de qualidade para vocês. Então é isso, grande abraço, vejo vocês em breve.